Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezem comigo, meus irmãos e irmãs, a invocação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste nos corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Boa tarde, boa noite a todos vocês. A paz de Cristo esteja com cada um. Vanessa, boa tarde. O Evangelho hoje, para nossa meditação, está lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo de 53 a 58. Boa tarde, Thaís, Mônica, Orlando, meus irmãos, vocês do Face e vocês do Instagram. Vamos começar a nossa meditação do Santo Evangelho. Ora, quando Jesus terminou essas parábolas, partiu dali. Tendo vindo à sua pátria, ensinava os habitantes em sua sinagoga, de sorte que, impressionados, diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e os milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs estão todas entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isso? E era para eles uma ocasião de queda. Jesus lhes disse: um profeta só é desprezado em sua pátria e sua casa, e ali não fez muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesse Santo Evangelho de hoje, a igreja nos traz também a memória ou a festa de São José Operário, e é um dia então para a gente meditar um pouco sobre a vida de São José. Bem, na verdade, que eu não vou me deter muito nisso, mas é bom que a gente então reze com São José. E para começar essa nossa meditação com São José, rogai por nós. Essa palavra, quando eu me preparava hoje para a sua meditação, ela me chamou a atenção em duas situações. Primeiro, nessa família, né? Nós percebemos a família de Nazaré, lembrando aqui que essa passagem vai te falar de nosso Senhor Jesus Cristo como filho do carpinteiro, ou seja, revela que a profissão de São José era carpinteiro. Devia trabalhar com a arte do ferro e da madeira, fazendo móveis e outras coisas mais. Mas a gente percebe que a vida de São José, ela é uma doação incondicional ao menino Jesus e à Virgem Maria. São José, por amor a essa vocação, amor a Maria e amor ao menino Jesus, ele expõe a sua honra. Ele, ouvindo do anjo, toma que o filho que vai nascer é do Altíssimo, ele não titubeia, ele não duvida em momento algum, e expõe a sua honra, põe em risco sua honra, até mesmo sua profissão, porque logo que o menino nasce, eles são obrigados a ir para o Egito, a buscar uma nova vida no Egito, porque Herodes queria matar o menino.
Então, em São José e na Sagrada Família, o que a gente percebe é que o trabalho, o labor de cada um deles é também expressão de um amor vivo, um amor transformador, né? E aí eu lembrava desse trabalho, eu me lembrava de uma outra ocasião, no livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 19, depois que os nossos primeiros pais caem, afastam-se de Deus, o que Deus vai falar com eles, Deus vai abençoar os primeiros pais de uma forma também de trabalho, vai oferecer a terra para que Adão pudesse trabalhar a terra. Adão e Eva trabalhando na terra, deveria então tirar dela o sustento de sua vida. Gênesis capítulo 3, versículo 19, está lá: comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de onde fostes tirados, porque és pó, e ao pó há de voltar. Mas voltando ao Evangelho, e depois nós vamos retomar esse versículo de novo, a gente vai ver que Jesus, o nosso Salvador, na sua terra natal, na sua vizinhança, nos seus concidadãos, com seus vizinhos, o próprio Senhor não pôde fazer muito milagre, tanto é que ele mesmo vai dizer que um profeta só não é aceito em sua pátria ou em sua casa. Mas veja bem, existe um traço marcante aqui, que vai exigir de nós, essa palavra vai exigir de nós que a gente sejamos como José e como Maria, no sentido do trabalho e do labor. Nós percebemos que este povo, lá de Nazaré, eles não conseguiam ouvir, ou melhor dizendo, eles ouviam a sabedoria extraordinária de nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles não conseguiam aceitá-la, aquela sabedoria. A gente pode pensar, será porque eles estavam tão acostumados com o Senhor? Eles estavam tão ali já acostumados com Jesus trabalhando na carpintaria, porque Jesus assume também essa função. Será que eles estavam ali tão acostumados com o Senhor, que quando o Senhor derrama sobre eles poder, derrama sobre eles sabedoria, derrama sobre eles o amor de Deus, derrama sobre eles os milagres, eles não conseguem aceitar? Porque estavam ali acostumados. E aqui, irmão, a gente começa uma primeira meditação. Será que nós também, será que nós permitimos o nosso coração, o nosso ouvido chegar a este ponto de estar acostumado com o Santo Evangelho e de não nos convertermos à palavra que nos convoca hoje? A essa palavra que vem ao nosso encontro, o encontro de nossa alma, para a nossa salvação, a nossa libertação? Pois muito bem. Mas não é só isso. O Evangelho vai nos trazer também, aí no versículo 54, no final dele vai dizer assim: de onde lhe vem essa sabedoria e os milagres? Não é ele um igual de nós? Não é ele um que se faz como nós aqui? Por que ele tem toda essa sabedoria e nós não? Então aqui vai nos revelar uma fraqueza da alma humana, que a gente pode dizer aqui sem medo, que é a inveja. Que é a inveja. E lembrando da inveja, a gente percebe então que na inveja, a inveja ela faz parte de outros vícios da alma humana, que a igreja chama de 7 pecados capitais. E aqui então começa a nossa reflexão nesse dia, e a convocação que o Espírito Santo nos faz é primeiro examinar a nossa alma, se a gente então, ou melhor dizendo, não se a gente, mas aonde que a gente percebe esses 7 capitais, esses 7 pecados capitais em nossa existência, no nosso dia. E eu vou dizer o nome deles, os 7 pecados capitais: o orgulho, ou a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. Esses são pecados de cabeça que vão gerar outros pecados. Mas eu penso aqui que no dia de São José operário, no dia que a gente quer falar de um trabalho, a gente deve falar de um trabalho que agrade também a Deus, além desse ofício de cada um de nós neste mundo aqui. Alguns vão ser psicólogos, outros vão ser cientistas, outros vão ser advogados, outros são médicos, outros são secretários, outros são escriturário, independente da profissão. Outros são donas de casa.
Independente dessa profissão, que muito nos alegra o coração, e alegra o coração de Jesus quando nós fazemos ele com amor, mas existe um trabalho que é essencial para mim e para você. Padre Lourenço Scupoli diz que a maior obra, ou o maior labor que nós podemos fazer à Santíssima Trindade, é a nossa própria santificação. É a nossa própria santificação. Então, e lembrando desse trabalho, desse labor que cada um de nós devemos buscar, eu volto agora em Gênesis de novo, porque ali é um ponto importantíssimo para a gente partir, porque Deus abençoa o ser humano no seu trabalho ou no seu ofício diário. E o nosso ofício aqui na Terra também, e talvez não, com certeza o mais importante, é buscar a nossa santidade de vida. É buscar a garantia, não só nossa, mas daquelas pessoas que nós amamos, um lugar na eternidade. E quando nosso Senhor diz a Adão, comerás o teu pão com o suor do teu rosto, que eu já falei que é uma forma de abençoar, então nós vamos ver também que, além do trabalho, Deus dá para o homem o pão. E o pão, para nós aqui, tem dois significados importantíssimos. Sim, o pão é o alimento, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, sua carne e seu sangue, que nós comungamos para a nossa salvação, é a força de nossa alma, é a força maior que nós podemos receber deste mundo, mas também este pão aqui, que está aqui no livro do Gênesis, é o pão substancial. No grego é o pão substancial, que é aquilo que nós também rezamos na oração do Pai Nosso. Dá-nos o pão hoje de cada dia. Este pão substancial tem um outro nome no grego que é ousia, ou seja, campo, pedaço de terra. É aquela base ou chão que constitui, então, a possibilidade de existência de uma vida. A possibilidade de existência de uma vida. Em outras palavras, então, o pão é como se o pão pudesse conter todas as possibilidades da existência humana. Então, eu usei isso no retiro de personalidade, e agora eu quero aplicar aqui de novo. Esse trabalho, então, trabalhar a terra aqui agora, esse solo onde há essa possibilidade de existência, nós vamos perceber que para fazer o pão, a primeira coisa é esse, é o cultivo da terra, ou seja, é um esforço humano, ou seja, o cultivo da terra é o símbolo do esforço humano, é o símbolo da luta, do labor, da constância naquilo que eu e você nós desejamos, plantar o trigo ali. Só que o trigo também é o símbolo também da graça que Deus nos dá. Esse trigo, quando a gente colhe ele depois desse labor, existe de novo um outro trabalho, um outro esforço humano para se fazer o pão, que é levar ele no moinho de pedra e transformar ele numa farinha branca. Então, esse cultivar é cultivar dentro de cada um de nós essa virtude, essa constância. E depois da farinha pronta, do trigo pronto ali, a farinha de trigo pronta, para se fazer o pão, o outro elemento que nós precisamos adicionar aí, e lembrando aqui que é o pão asmo, sem fermento, o outro elemento que nós precisamos adicionar aqui é a água. E a água é o símbolo, então, do jejum. O jejum, então, que reúne tudo o que você pode dominar, ou que você vai pedir ao Senhor. Você vai fazer o jejum, e essa água é o símbolo que vai reunir aquele pó, aquele trigo, para transformar ele numa massa. Mas veja bem, quando você reúne a água com o trigo, ele não se torna numa massa homogênea. É preciso, então, de você sovar aquela massa. Sovar aquela massa é você colocar ar dentro da massa. Colocar ar dentro da massa, o ar é o símbolo da oração. Ou seja, o esforço humano, mais o jejum, mais a oração agora. Esse é o trabalho para a santificação de nossa alma. O labor para nós conseguirmos a libertação desses vícios que foi enumerado aqui. Mas depois de tudo isso, daquela massa ali ser homogênea, ganhar um aspecto, é preciso então levar ela ao forno. O forno, ou o fogo, melhor dizendo, ele é o símbolo da esmola. E Jesus já nos dizia isso em Mateus, sobre essas virtudes da esmola, essa virtude do jejum, que era necessário.
Depois de levar essa massa ao fogo, então aí nós temos o que agora? Essa é a maneira de manter Adão em pé. Foi essa maneira que Deus usou para que Adão parasse de cair no seu pecado. Dá o pão. Contém então toda a possibilidade de existência aqui na terra. De uma existência vitoriosa, de uma existência buscando essa santidade aqui nesse plano terreno ainda. Ora, volto a dizer, nós precisamos então examinar a nossa vida, examinar a nossa existência, né? Examinar aquilo que ela tem de vícios, né? De queda, para que, fazendo esse trabalho, esse labor, esse exercício de buscar a salvação, esse exercício de buscar a libertação, sejamos eu e você libertos do mal, libertos do pecado. E sejamos então, como nós podemos dizer, ter uma vida virtuosa. Sim. Se há aí também os pecados capitais, há também as 7 virtudes opostas a esses pecados. Ao pecado do orgulho, a virtude é a humildade. Ao pecado da avareza, é a generosidade, a virtude oposta. A da inveja, a virtude oposta é a caridade. A ira, a virtude oposta é a mansidão. A luxúria ou impureza, a virtude oposta é a castidade. A gula é a temperança. E a preguiça, a diligência. A diligência. Então, nós precisamos conhecer um pouco mais sobre isso, sobre os pecados capitais. Nós precisamos conhecer um pouco mais sobre essas virtudes para que a gente possa, então, botar em prática esse receber o pão, esse alimentar do pão, para que eu e você nós possamos parar de cair e alçar voos mais altos. Voos de santidade. Voos em direção à casa do Pai. Então eu vejo que hoje é um chamado a um trabalho, a oferta de um trabalho, de um labor a nosso Senhor. Se nós já estávamos em busca disso, hoje, sob a proteção de São José, nós devemos buscar com mais afinco, com mais consciência, com mais constância, a santificação de nossa alma. Sabendo, como o padre Lourenço Scupoli falou ainda no século XVI, que o maior trabalho que eu e você nós podemos prestar a Deus, a Santíssima Trindade, é a santificação de nossa alma. É a santificação de nossa alma. Então, junto com São José, nós peçamos a Deus a graça de nos colocarmos neste caminho. De saber que nós podemos conquistar essas virtudes tão necessárias para a nossa vida. Isso não está fora do nosso alcance. Veja bem, é pelo hábito que se conquista essas virtudes. Se em nossa vida nós encontramos algum desses pecados, ou todos eles, não importa, é pela constância, ou seja, pelo hábito diário de buscar a humildade, de exercer a generosidade, a castidade, a temperança, a diligência. É pelo esse hábito diário que nós alcançaremos essa transformação de nossa alma. Aqui, mais forte, Jesus nos chama, olha, crede no Evangelho, crede nessa boa notícia. Vocês que não me ouviram, vocês que não me viram, são bem-aventurados, são bem felizes, porque crendo possuirão os céus. Bem-aventurado és tu que é pobre, bem-aventurado és tu que é humilde, bem-aventurado és tu que é manso, porque teu é o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Reze comigo um Pai Nosso, suplicando a Deus que envie o Espírito Santo e que nós possamos lembrar sempre que nós estamos nesse labor diário da santificação de nossa alma, porque nós acreditamos piamente na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Salvador de nossa vida, que Ele é o Filho unigênito do Pai, enviado para nos salvar pelo seu sacrifício
na cruz, pela sua morte e paixão na cruz, e pela sua ressurreição. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor, livrai-nos de toda fraqueza de nossa alma. Livrai-nos, Senhor, de nossa inconstância em fazer o bem, em permanecer no bem. Livrai-nos, Senhor, de todos os fantasmas que assombram a nossa alma, com perseguição. Livrai-nos, Senhor, de todos os males que nos cercam, que nos aprisionam e nos faz forte nessas virtudes. Que sejamos nós fortes nessas virtudes, Senhor, para alcançar o Teu reino, para levar a nossa alma, Senhor, à santidade. Bendito seja Deus que nos criou à sua imagem e semelhança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus os abençoe e até amanhã. Tchau.